Não, eu estava aqui pensando, assim, vocês levaram para um lado que vai completamente diferente daquilo que eu pretendia dizer. Particularmente, eu acho que a violência que a mulher anda sofrendo é das coisas mais horripilantes que a gente anda fazendo, né? Inclusive, esses dias eu vi um post dizendo o seguinte, que se a mulher, é justamente isso, se a mulher fica em casa, ela está errada, se ela sai, ela está errada, se ela põe a roupa, ela está errada, se ela vai ao médico, ela que pediu, se ela faz um exame, mas também, não sei o quê, e eu concordo plenamente com isso, não acho inclusive que a gente vive na Idade Média nesse assunto, porque como opressão de gênero, a gente fez isso a vida inteira e a gente tem que sentar e escutar. O caso que eu estava citando era mais frugal, né? Menos denso, assim, menos pessoal. Então. Mas eu imaginei aqui uma situação, por exemplo, Alexandre, você vai normalmente em shows de rock, não vai? Alguma vez saiu alguma confusão, tiro, porrada, pedrada, Não, essas coisas? nunca, Nunca saiu? nunca. Nem jogo de futebol, né? Que eu tenha ido, não. Tem... No show de rock tá todo mundo ali no mesmo objetivo, né? Às vezes o pessoal vê aqueles bate-cabeça, acha que é briga, mas é a forma que o pessoal encontra de curtir a música. Mas eu particularmente nunca presenciei briga assim, né, de ódio. É zoeira. Né? Briga É, de ódio, esse tipo de coisa eu nunca presenciei, não. é exatamente nesse ponto, assim, que eu estava tentando colocar meu argumento. A gente está vivendo esse momento de ódio exacerbado, né? Ele está muito latente, como a gente concluiu aqui. E eu acho que é justamente isso, sabe? Neste momento de ódio, é óbvio que todos nós, individualmente, temos o direito de fazermos o que quisermos, né? Inclusive, a gente tem batido, os ativistas têm batido muito nisso, né? Seja da comunidade gay, seja do ativismo feminino. Sim, não, eu tenho o meu direito e você, por favor, respeite. Né? Cada um tem o seu espaço, o seu direito. É essa mensagem latente. Mas em situações de ódio, quando eu digo que está infantilizado, é nisso, né? Num ambiente em que o ódio domina, você, inteligentemente, você não provoca, né? Você não se coloca numa situação de risco, entende? Eu acho que lógico, você tem o direito de enfrentar, você tem direito de contestar. Vou citar uma situação cotidiana, que você vai a um jogo de futebol com seu filho, você comprou o ingresso, você está no seu direito de assistir ao jogo, certo? No entanto, a torcida organizada, os caras que são mais fanáticos, invariavelmente acabam interferindo no seu direito de assistir um jogo, de passar uma tarde bacana, etc. e tal. Aí o que que você faz? Você evita isso, porque você não quer colocar o seu filho em risco, né? Ou um familiar que é bastante caro para você, você não coloca em risco. Então, acho que desses absurdos todos, que para mim não tem paralelo, como, por exemplo, o que o anestesista fez, né? Porque eu acho que, além do desrespeito humano e feminino, né, e ultrapassar enfim, qualquer métrica de bom senso que a gente possa medir, mas é isso, a gente está vivendo um tempo que sim, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, de alguns direitos, de algumas conquistas, porque as coisas estão tão limítrofes, tão radicais, que o mais inteligente, apesar de não ser completamente justo, é você abrir mão de algumas coisas para não estimular ou não criar uma situação, ou não estar no centro de uma situação em que você vai promover o ódio, né? O que eu tenho visto ultimamente, assim, eu sinceramente nunca vi.
na pouca história humana que eu participo nessa encarnação. Mas parece que as pessoas estão tentando extrapolar os seus limites de liberdade independente de qualquer coisa. Então as pessoas se acham no direito de fazer qualquer coisa e falar assim, ó, tô no meu direito, mas você não tá no seu direito. Seu direito termina, né? Aquela velha frase que a gente aprende na escola, né? Seu direito termina a partir do momento que começa do próximo, né? Mas as pessoas, elas têm pensado assim, não, é meu direito, e se invadir o terreno do próximo, que se dane, problema dele, não é meu, né? E esse tipo de comportamento, eu particularmente tenho visto muito mais atualmente do que em qualquer outra época. Essa minha percepção, na opinião de vocês, é algo que é verdadeiro, sim, está acontecendo, ou está mais visível porque a gente tem mais meios hoje de visualizar, né? Aquela questão da luz na sala escura, né? Antes estava tudo escuro, agora estou jogando uma luz ali e eu consigo ver. Cláudia levantou a mão. Eu acho assim, o que acontece é uma distorção muito errada do que é a palavra direito, para começar, né? Porque assim, a partir do momento que você não pode nem ter a liberdade de fazer, de sair com a camiseta do seu time de futebol, sem causar provocação nenhuma, você tá com a sua camiseta do time de futebol, ou do candidato que você vai votar, independente qual que ele seja, né? Porque você está correndo o risco de levar um tiro ou de ser. Você não entendeu o que é ter direito, né? O direito não é você ir lá e confrontar, né? Quando a gente deixa de fazer coisas que a gente poderia estar fazendo num país minimamente democrático, porque a gente, não, isso vai causar. Isso vai dando cada vez mais. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, porque eu também não faria de jeito nenhum. Eu não igual o Flávio falou, a gente não pode nem usar mais vermelho, porque é perigoso, né? Então, assim, a gente evita, óbvio que a gente vai evitar, porque a gente minimamente tem uma. Mas isso não é normal. Isso não é uma coisa que. O normal seria as pessoas poderem colocar de uma forma sem ser. Como que eu posso dizer, sem provocar o outro, mas que ela possa ter a liberdade dela de expressão. Só que as pessoas, elas confundem isso. Elas confundem o fato de você... a gente não está falando de A ou B, de X ou Y. A gente está falando de comportamentos que as pessoas não deveriam ter medo de ter, né? Porque cada vez que a gente deixa de fazer isso, a gente está concordando com uma situação e a gente está dando espaço para que essas pessoas continuem agindo da forma como elas agem, porque é nisso, e eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso, porque não vai mudar isso agora, não, é impossível, como a Carla falou, isso aqui ainda vai muito tempo, mas é triste a gente constatar isso, porque cada vez que a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gostaria de expressar uma opinião ou de dizer, eu estou falando coisas que não firam nem Constituição, nem justiça, nem nada disso, né? A gente não está falando de o cara ir lá e fazer o que ele bem entende, não. Mas expressar a sua opinião religiosa, né? Como bem deu o exemplo. Quer dizer, quantas e quantas vezes a gente vê as religiões de matiz africana serem atacadas. Quantas vezes, gente, a gente mesmo como espírita, quantas vezes a gente já não sofreu qualquer tipo de preconceito a ponto da gente nem dizer que é espírita para evitar, né? Então é isso. Quando a gente faz isso, a gente está se calando, sabe? Porque a gente tem medo. Então a gente está sempre nesse movimento de eu não vou fazer para não causar. Só que infelizmente as outras pessoas elas não têm essa mesma posição. Elas acabam fazendo, além de você não poder fazer o que você acha que você poderia fazer, eles ainda colocam você como uma situação assim, não, a culpa é sua, porque você fez, então você vira o culpado de uma coisa que deveria ser completamente normal, né? Então, assim, o triste é isso, né? Não que a gente vá fazer, gente, não vá ficar usando camisa de... Não faça isso, porque realmente é muito perigoso. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, a gente está no momento em que
quanto mais a gente retroage nesse sentido de direitos, mais a gente dá força para essas pessoas agirem da forma como elas estão agindo, coercitivas como elas agem, infelizmente. Então, é o seguinte, nós temos eu não quero que vocês achem que eu estou sendo maniqueísta, porque não é o meu objetivo. Mas a gente tem uma situação hoje que eu vejo claramente dois lados. Eu vejo um lado que ele está provocando confronto, que ele faz uma política super pró-armamento, que ele procura essa confrontação e justifica toda essa confrontação, né? Embora ele provoque, ao mesmo tempo, dá uma recuada para não ficar muito na cara, e um outro lado que está aceitando que esse lado faça isso, de uma tal forma que isso está virando coação. Então, nós temos a seguinte situação, nós vamos chegar num ponto em que você vai ter um lado que vai se manifestar livremente e não vai querer que o outro tenha o direito de se manifestar. E aí a gente vai ficar numa situação muito complicada, porque se calar nesse momento é meio que ser conivente. Então, assim, o que a gente faz? A gente fica quietinho, a gente abaixa a cabeça, deixa os caras fazer o que bem entende, deixa os caras atirar, deixa os caras confrontar, agredir de todas as formas possíveis, porque essa é a realidade. Não estou dizendo que tem um lado bonzinho, tem radicais dos dois lados, é verdade. Mas a maneira como esse radicalismo está se manifestando não é a mesma. Não é do mesmo jeito. Então, eu sei lá, cara. E aí você tem um mandatário que o cara tá ali constantemente chegando pro público dele e falando, vamos lá para cima e vamos quebrar a cara deles e vamos metralhar a petralhada, para usar uma expressão que ele usou. E como é que o cara pode não querer ter responsabilidade sobre isso? Então, o que a gente faz? A gente baixa a cabeça, tira todas as camisas vermelhas do armário, não fala mais sobre política e se anula? Essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar. E aí? Justamente. Eu até coloquei aí, né? O problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? E o silêncio dos bons chega em alguns momentos que é ensurdecedor, né? O silêncio é ensurdecedor. Mas, enfim, caminhando nas nossas discussões aqui, até o José Antônio compartilhou hoje no Zap Zap, não sei se vocês viram lá, um artigo de uma pesquisadora, né, que ela foi fazer os testes da cloroquina e ela achou, dentro dos seus testes, que a cloroquina, além de não fazer bem, ela faz mal e provoca alguns malefícios para o organismo, né? E quando ela divulgou, ela sofreu ataques, né? E ela é uma condição que eu vejo também de outros pesquisadores brasileiros, né? Porque o que faz um país crescer é a pesquisa, é o desenvolvimento, é a geração de tecnologia dentro do próprio país. E, de certa forma, com esse tipo de evento, nós estamos expulsando aqueles que, né, dedicam sua vida para achar alguma coisa interessante em prol da humanidade, em prol do benefício da sociedade. Vocês acham que, claro, né? Acho que a primeira coisa que a gente vem na mente aí, dentro de toda essa discussão e também dentro desse comentário aí da pesquisadora, é o senso de preservação, né? Porque não é fácil a pessoa ficar sob ameaça constante, coação, né? Como a gente já acabou discursando aí, 100% do seu tempo. Não tem cabeça que consiga concentrar em coisas que realmente deveriam, né, em coisas que vão fazer a diferença, sendo que você está constantemente preocupado em ter alguma consequência negativa para a sua vida e para a vida dos seus. Como que vocês veem isso, essa questão dos pesquisadores da ciência no nosso país?
hoje, né? Ela sempre, para mim, foi sempre algo precário, desde muito tempo. Mas, ultimamente, está bem pior, né? Chega a ser, parece que é ser crime a pessoa ser inteligente no país, né? Eu vejo como um desrespeito, né, ao trabalho do outro, né? Porque até ela publicar, ela fez todo um trabalho, tem provas, né? Porque a ciência, ela trabalha baseada em fatos e provas. Ela não vai falar uma coisa que apareceu na cabeça dela, nem sou a favor, sou contra. Eles têm que provar, né, que aquilo faz bem ou mal. Mas aí é a luta, né, contra toda essa perversidade que a gente está vendo, contra a ciência, né? E as pessoas querem mais estudar, né, gente? O pessoal tem preguiça. Hoje você tem tudo na palma da mão. Né? A gente já comentou várias vezes aqui, na nossa época, fazer uma pesquisa de escola. Tinha que ir do centro de Santo André, tinha que ir em outro lugar, tinha que andar, camelar. E agora não, você tem tudo na palma da mão. E não quer. Às vezes você não quer. Então, a gente está vendo como que nós somos, né? É tanta facilidade hoje, é mais fácil, quem é contra, vai lá, faz outra pesquisa, mostra que a pesquisa dela está errada. Não existe a democracia, a Cláudia vive falando da democracia, o que é ser democrático? Né? Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o teu. Então, vamos olhar os dois, qual que é o melhor para a sociedade? Qual que oferece mais risco, menos risco? Né? Então, a outra parte, só que o que acontece? É mais fácil eu agredir, eu bater, xingar, esbravejar. Isso é coisa de espírito inferior, gente. A gente olha aquelas obras do André Luiz, já está tudo aqui, né? Tudo aqui reencarnado. É tudo gente ruim, perversa. Perversão. Você não quer o bem do outro e você também quer atrapalhar quem quer fazer o bem. Para mim é isso, e é uma grande falta de respeito, né, com a ciência, e com a sociedade também, né? Assim, né, ultimamente eu tenho estado um pouco mais dentro desse mundo da pesquisa acadêmica, né, e científica. E o que eu vejo assim, como a Carla falou, a questão ela é muito mais perigosa, porque é um desmonte da base, né? É um desmonte, o que a gente vê hoje dentro do mundo acadêmico e das pesquisas, o Zé estaria aqui, poderia dizer muito melhor nesse sentido, é que existe uma questão de implodir mesmo toda e qualquer veia, né, qualquer viés que venha trazer a ciência, né? Infelizmente, né? Então, o que se faz sucateia as universidades, acaba-se as vagas, tem universidade que vai tá à beira da falência mesmo, porque acabou toda a verba. Projetos de pesquisa que vocês viram aí ultimamente, né? Cortados assim absurdamente, né? E a gente viu mais do que nunca, a gente viu o quanto a pesquisa é importante, né? Que é mais do que a situação da pandemia, que é mais do que todas as pessoas, todas essas pessoas que vêm, né, e falam, a gente estava vendo, você está falando de absurdo da vez, né, a gente não vai dar conta de falar de todos os absurdos, mas é só você pegar um meteorologista lá, britânico, que veio dizendo, né, da questão do, não sei se vocês viram, que tem aquele filme Não Olhe Para Cima, né, quando eles vêm dizer assim, olha, o mundo tá acabando, viu, vai estourar tudo, e aí eles estão dando risada, os apresentadores, e fazendo aquela piadinha, e eles estavam ali se sentindo ridicularizados, porque, cara, eles estavam falando literalmente que o mundo ia acabar, e o cara pega e tá falando, olha, vai vir uma onda de calor que pode matar muitas pessoas, Aí a âncora do jornal fala, nossa, mas o que acontece agora que os meteorologistas viraram, sei lá, pessimistas, que falam que é catastrófico? O cara simplesmente olhou para e falou, gente,
É impossível você... Para, a gente tá... Será que a gente está no mesmo planeta, né? Então, é um desrespeito tão grande, e não é só aqui no Brasil também, não, tá? Não é? Esse aí é um exemplo claro, né? Que o projeto de destruição e de todas, a gente sabe, né, como a Carla começou falando, das questões umbralinas e tudo mais, ela tá aí, ó, entendeu? É como se ser uma pessoa que vai a favor da ciência ou que vai a favor das questões fosse uma coisa completamente errada e absurda. Então, eles estão ridicularizando as pessoas nesse sentido. Que a gente viu, antigamente, a gente via esse movimento em relação à ciência também, né? A religião querendo calar a questão da ciência. Em detrimento disso, quando a ciência consegue se consolidar, ela também vem e bate na questão da religião. Então, nunca houve um equilíbrio. Mas, ultimamente, a gente estava até fazendo evangelho no domingo e foi claro, a gente estava lendo a parte das 3 revelações, e quando ele fala da questão da primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, e que ele fala que o Espiritismo vem junto com a ciência. E a gente, simplesmente, as pessoas estão ignorando isso, e não só ignorando, elas têm um projeto de destruição disso. Então, assim, isso é muito preocupante, Então, a gente precisa, para começar, lutar, sim, contra isso. Não dá para a gente aceitar, entender, não dá, sabe? Eu sou mesmo revoltada de natureza, mas, assim, eu vejo uma passividade tão grande, sabe? E pessoas que têm sim que falar, têm sim que se colocar, tem sim. Eu não estou nem falando de questão de religião, eu estou falando de questão dos cientistas, a questão das coisas que estão aí. Gente, não vai sobrar planeta. Eu falo isso para os meus alunos, não vai sobrar planeta, né? Então, assim, são coisas que as pessoas não estão parando para ver, né? E o livre-arbítrio, o livre-arbítrio. A espiritualidade jamais vai abandonar a gente. Jamais, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio. Infelizmente, eu diria, para alguns casos, né? Porque eles vão permitir que vá. Mas chega um momento que eles vão intervir, sim. Eu acho que, como a Carla disse, em todas as questões vai existir uma discussão, vai existir um olhar para isso, né? A gente tem que ver que existem coisas boas que vêm de coisas horrorosas como essas. Mas a gente não pode se calar. A gente tem que ser sim, a gente tem que tomar partido das coisas sim. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar dando espaço para que as pessoas continuem falando e ridicularizando. E pode ser que eu não vou entrar num embate, numa briga, jamais, não vou. Mas eu vou continuar fazendo a minha parte, da minha forma, da minha luta, como eu consigo, dentro da minha escola, educando os meus filhos, né? Para isso, acho que essa é a questão. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode simplesmente, deixa o mundo tá assim, isso e acabou. Não, eu acho que o inconformismo não cabe dentro da doutrina espírita, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante.